Olá, estamos todos bem e que todos nós nos sintamos abençoados pela oportunidade de nos reunirmos virtualmente para podermos conversar em torno de assuntos elevados, de assuntos doutrinários, dos ensinos de Jesus, enfim. Todos nós sabemos que o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, é a doutrina presidida por Jesus, codificada por Allan Kardec e que nos traz oportunidade de novas lentes, de novos paradigmas, nos aponta uma nova maneira de ver a vida, interpretá-la e vivenciá-la, agregando sempre valores universais. Então, o título do assunto de hoje, da temática que vamos desenvolver, é O Mundo de Amanhã. E nós nos fundamentamos nessa página do Momento Espírita, que é um movimento do Paraná. Diz assim: o codificador da doutrina espírita, em sua obra A Gênese, assinala que a Terra se transformará. E estamos observando o fenômeno acontecer. Se nós considerarmos esse tempo de pandemia, de isolamento, de algumas restrições, nós podemos interpretar como um chamamento para a interiorização, para estar em casa e na casa íntima, para observarmos esse casulo em que está se formando a borboleta. Então, é um convite da vida para que nós reflitamos em torno de quem somos, o que é que estamos fazendo aqui, quais as nossas competências, porque a vida, sem dúvida alguma, é uma incumbência. Cada um de nós tem um trabalho a realizar, tem tarefas a cumprir, e a principal delas é tomarmos conhecimento dos nossos potenciais e trabalhá-los para multiplicá-los. Então, parte tudo da casa íntima, parte tudo do autoconhecimento, da boa vontade que devemos ter em relação a essa proposta, que é o que a vida nos traz. Um propósito claro e definido de aprimoramento do ser. E nos convida para a participação do aprimoramento nosso pessoal e de tudo em nossa volta. De um mundo de muitas dores e injustiças, vamos caminhando para um mundo de regeneração. Um mundo em que nos importemos mais uns com os outros, por causa das experiências vivenciadas, por causa do sentimento da alegria ou da dor, por causa do sentimento de completude ou de impotência, nós vamos nos aprimorando, fazendo melhores escolhas a cada tempo. Em que sejamos amigos, irmãos. Então, o propósito é transformar esse mundo que, por ora, ou apresenta um cenário agressivo, violento, injusto, em um mundo ao contrário. Um mundo onde se possa viver pacificamente, harmoniosamente e que seja justo, ético, em que o comportamento humano seja de empatia, um comportamento que se permite ver ou sentir a dor do outro, sentir também a alegria do outro e celebrar essa mesma alegria. Um mundo em que não haja ódio, inveja, ciúme e nenhum fruto negativo do espírito.
Por isso, a evolução de cada um de nós vai depender de uma atenta observação sobre nós mesmos, porque todo o progresso se faz partindo da individualidade. Quando nós nos propusermos a nos melhorar a nós mesmos, a nos autoconhecer e a progredir espiritualmente e moralmente, nós estaremos melhorando o mundo, nós estaremos dando força ao progresso. Tal transformação, que se processa pela transformação gradual das criaturas que vivem na Terra. E essa transformação tem sido demonstrada por vários exemplos. A par e passo da violência, nós também podemos testemunhar atos nobilitantes, atos de altruísmo, de verdadeira caridade e acolhida à vida e ao ser humano. Exemplos de tais espíritos encarnados entre nós os temos todos os dias em nossos lares, na comunidade em que vivemos. Podemos observar heróis e heroínas anônimos, pessoas que fazem o bem à custa até do próprio sacrifício, pessoas que pensam e plasmam o bem, que aderem a movimentos sociais de amparo, de acolhimento, porque a solidariedade, que hoje não é reconhecida apenas como uma virtude, mas como uma instituição universal, ela nos faz reportar a atitudes de humanidade, aquele comportamento em que nós amparamos-nos uns aos outros. Porque a regra áurea que Jesus nos deixou é essa exatamente: fazei ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. Então, com essa premissa, nós vamos observando o surgimento de pessoas com essa mentalidade, que não só ajudam materialmente, mas que pensam também em ser solidários na divulgação do bem, ou na instrução, no aclaramento da percepção da vida, na educação, na civilidade e nos exemplos de cortesia, gentileza, mansidão, perdão, doçura. Tudo isso faz parte da nossa dimensão humana e muito nos alegra quando nós conseguimos alcançar um verdadeiro contentamento, quando observamos a nós mesmos e decidimos, sem a menor coação, abraçar aquilo que é nobre e altruísta. Então, alguns que nascem nesse território, nessa pátria grandiosa, bela, majestosa, que nos causa enorme maravilhamento, são crianças, são espíritos que vêm já com essa maturidade espiritual, com essa facilidade de perceber aquilo que vai nos fazer progredir como espécie humana. Então, nós temos o testemunho de uma menina de 13 anos. Ela tinha 13 anos em 1992, quando fez parte da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que se reuniu, a equipe toda se reuniu no Rio de Janeiro, nessa ECO. E ela se chama Seven Suzuki. É canadense e naquela ocasião tinha 13 anos. E ela discursa e diz assim: represento a ECO, a Organização das Crianças em Defesa do Meio Ambiente. Somos um grupo de crianças canadenses de 12 e 13 anos, tentando fazer a nossa parte, contribuir. Estou aqui para falar em nome das gerações que estão por vir. Estou aqui para defender as crianças com fome,
cujos apelos não são ouvidos. Estou aqui para falar em nome dos incontáveis animais morrendo em todo o planeta, porque já não tem mais para onde ir. Todas essas coisas acontecem bem diante dos nossos olhos. E mesmo assim, continuamos agindo como se tivéssemos todo o tempo do mundo e todas as soluções. Sou apenas uma criança, disse ela, e não tenho soluções. Mas quero que saibam que vocês também não têm. Vocês não sabem como reparar os buracos na camada de ozônio. Vocês não sabem como salvar os salmões das águas poluídas. Vocês não podem ressuscitar os animais extintos. Vocês não podem recuperar as florestas que um dia existiram, onde hoje é deserto. Se vocês não podem recuperar nada disso, então, por favor, parem de destruir. Aqui, vocês são representantes dos seus governos, homens de negócios, administradores, jornalistas ou políticos. Mas, na verdade, são mães e pais, irmãos e irmãs, tias e tios, e todos também são filhos. Sou apenas uma criança, mas sei que todos nós pertencemos a uma sólida família de bilhões de pessoas. E ao todo somos 30 milhões de espécies, compartilhando o mesmo ar, a mesma água, o mesmo solo. Nenhum governo, nenhuma fronteira poderá mudar esta realidade. Sou apenas uma criança, mas sei que esse problema atinge a todos nós e deveríamos agir como se fôssemos um único mundo rumo a um único objetivo. Sou apenas uma criança, mas ainda sei que, se todo o dinheiro gasto nas guerras fosse utilizado para acabar com a pobreza, para achar soluções para os problemas ambientais, que lugar maravilhoso a Terra seria. Na escola, desde o jardim de infância, vocês nos ensinaram a não brigar com os outros, a resolver as coisas bem, respeitar os outros, arrumar nossas bagunças, não maltratar outras crianças, dividir e não ser mesquinho. Então, por que vocês fazem justamente o que nos ensinaram a não fazer? Vocês estão decidindo em que tipo de mundo nós iremos crescer. O que vocês fazem nos fazem chorar à noite. Vocês adultos nos dizem que nos amam. Eu desafio vocês, por favor, façam as suas ações refletirem as suas palavras. Importa muito considerar tudo isso e nos lembrarmos daquela enfática censura proferida por Jesus em relação ao comportamento dos fariseus à sua época. Ele dizia: falam, mas não fazem. Honram a Deus, mas na sua intimidade, no seu íntimo, não honram. Então não são autênticos. Isso demonstra para nós que o caminho que devemos buscar é o caminho de viver o presente, de realmente nos tornarmos autênticos, verdadeiros e atentarmos para a necessidade de cultivarmos
uma espiritualidade básica que se estende ou que se transforma em frutos do Espírito, significando o treino da humildade, o treino da bondade, o treino da compreensão, o treino da benevolência, a nossa natural busca por aspirações superiores, buscar o altruísmo, e a caridade é a prática do altruísmo. Por que se recomenda tanto a caridade? Recomenda-se a caridade para que, treinando-a, nós alcancemos um patamar em que possamos substituir o quanto antes essa humanidade expiatória pela humanidade de regeneração. Então, a proposta da vida é que nós nos reformemos a nós mesmos, que nós busquemos nos transformar em seres humanos melhores. Considera-se esse esforço muito mais importante do que a bandeira religiosa que se siga. Muito mais, porque toda transformação vai depender da nossa conscientização, o que de fato nós queremos. E ninguém pode terceirizar a evolução. Não dá para fazer no lugar de ninguém. Senão eu, quem cuidará de mim? Eu sou herdeiro de mim mesmo. Então eu preciso me cuidar, para me iluminar, para poder reverter a luz que eu alcançar para em torno de mim. Então eu tenho que ter essa noção da maior consciência possível da tarefa, da incumbência que a vida me propõe, que é transformar o meu campo íntimo. Não adianta eu querer ser muito boa, muito positiva, pro lado de fora, se não sou por dentro. Então importa que nós cuidemos de nós, em todos os sentidos, não só no intelectual, não só no físico, mas também no moral, na ética. Então, para que a gente cuide de ética que venha a ser não prejudicar ninguém, qualquer que seja a pessoa. Não podemos prejudicar a sociedade, pessoas, próximos, não próximos, amigos, adversários. Não podemos prejudicar a sociedade. Cada pessoa que se melhora, melhora o mundo. Então é preciso abraçar esse compromisso pessoal de transformação. Aí a gente pergunta, mas e se eu me transformar? E se eu me iluminar? Eu vou me iluminar para mim mesmo? Ou eu devo fazer também para o outro? Então é o segundo passo. Primeiro eu me cuido, adquiro, alcanço condições de amar a mim mesmo e só assim vou reverberar esse amor para os que me cercam, para o outro. Porque estamos aqui para aprender a amar, por meio do trabalho, por meio de atenta observação, por meio da disposição de podar as nossas arestas íntimas. Então, eu me cuido, vou espalhar o bem que eu alcançar dentro de mim. E aí há outra pergunta: quando? Agora ou quando? Então, o convite da vida também é um convite para que vivamos abundantemente o único momento que podemos viver, que é o momento presente, momento de força. Então, nós vamos, nesse tripé, desenvolver todo um programa de autoconhecimento, de autoeducação, de melhoria. Para quê? Para que esse mundo que nós falamos, o mundo de amanhã, se concretize por meio
da maturidade vai se tornar, segundo Allan Kardec em A Gênese, última parte, quando trata da Era Nova, que o Espiritismo não modificará a geração, a natureza. Só a maturidade do ser humano é que vai fazer disso, dessa transformação do mundo, uma necessidade. Então, o que é claro para todos nós é que vai partir do nosso interesse, do nosso compromisso e do nosso trabalho de observação, para que nós possamos escolher sempre aquilo que seja correto, aquilo que seja o certo, aquilo que seja o bem. Por que o bem? Porque o bem é o único objetivo da vida. Está lá na questão 860 do Livro dos Espíritos. O objetivo da vida é a prática do bem. E a prática do bem só pode se concretizar se nós pudermos enfrentar um programa de libertação. Porque somos humanos, vivemos numa terra, numa casa astral pesada, de fluidos pesados. Jesus já nos tem recomendado, desde sempre, orai e vigiai. Então, precisamos estar atentos e desenvolvermos foco. O que é que realmente pensamos de nós mesmos? O que é que nós estamos tendo como meta, como objetivo? Qual é o nosso foco? Então, se queremos aprimorar o nosso espírito imortal, que é para isso que a gente está aqui, nós devemos nos libertar física, espiritual e intelectualmente. A libertação física diz respeito a nós diminuirmos os nossos apetites sensuais, desde comida, né? Então, não devemos nos permitir a gula, por exemplo, ou os excessos. Então, na parte de sensualidade, os exageros, a imoderação também dos sentidos sexuais, por exemplo. Então, como seres humanos, devemos optar sempre pela moderação, em todos os sentidos. A libertação moral é a prática do bem, é o nosso empenho em cultivar a empatia, a bondade simples. E, por último, a libertação intelectual, que diz respeito à busca da verdade. Devemos buscá-la para nós realizarmos encontrarmos aquilo que Jesus já de antemão nos avisou. Encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Será a oportunidade que teremos de dilatar a nossa consciência, a nossa percepção, o entendimento do significado da vida e das oportunidades que temos tendo para crescer, para florescer, para dar espaço, dar expansão a esses potenciais divinos que trazemos em nós. Devemos aprender aqueles pilares da autoeducação, da educação de forma geral. Aprender o quê? Aprender a fazer acontecer. Aprender a ser, ao invés de ter tão somente. Então, nosso foco não deve ser o ganho material estritamente. Perseguir só o lucro, perseguir só o conforto. É preciso observar nós em plenitude, nós completos. Então, inclinar o ouvido para ouvir bem, inclinar o olhar para transformá-lo em olhar de bênção. Outro pilar dessa educação transformadora proposta no documento Dolores, lá há algum tempo atrás, e mostra que a convivência é fundamental. Então, aprender a conviver, porque somos seres gregários. Existe uma lei que nos rege, que se chama lei da sociedade também. Então, somos interdependentes, precisamos uns dos outros.
Ninguém vai sozinho para o plano espiritual positivo. Precisamos uns dos outros, crescer juntos. E aprender, então, a fazer, a conviver, a ser. Não só ter. Então, tudo isso nos reporta a alegria de viver ao contentamento, por exemplo, de uma tribo lá no sul da África, em que eles cultivam uma filosofia de interrelacionamento, uma filosofia de convivência pacífica e harmoniosa, chama Ubuntu, que significa humanidade, significa não querer que o outro sofra, ao contrário, querer que o outro também se alegra com as dádivas que nos chegam. Há uma história em que um professor, trabalhando com um grupo de crianças de uma das tribos sul-africanas, ele oferece um cesto de guloseimas para as crianças e diz: eu vou colocar esse cesto de guloseima debaixo daquela árvore. Quem chegar lá primeiro vai ficar dono dessa cesta de guloseimas. E as crianças, para surpresa do professor, se deram as mãos, correram juntos e chegaram juntos à árvore e ao cesto de guloseimas. Sentaram-se no chão e comeram alegremente aquelas guloseimas oferecidas pelo professor. E ele pergunta: por quê? Algum de vocês teria condição de achar sozinho, de encontrar na frente de todos, à frente de todos, esse cesto. Por que não fizeram assim? E eles responderam: professor, Ubuntu. De que adiantaria a gente ganhar tudo e presenciar a tristeza no olhar dos outros? Então queremos compartilhar. Então isso é empatia. Isso é a capacidade humana elevada ao altruísmo. É querer para o outro o que nós queremos para nós. E com isso, encerramos a nossa fala, desejando a todos muita empatia, muito fortalecimento interior na busca dos ideais positivos. E que nós persigamos aquele de nos tornarmos cada vez mais humanos. Seres humanos bons, seres humanos construtivos, acolhedores, seres humanos que podemos e fazemos, quando queremos, a conexão com o sagrado, nos tornando abundantemente ricos em nosso vivenciar. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Gratidão.